E nessa semana, mais um gigante muda de signo. Nós tivemos a mudança e a entrada de Plutão em Aquário, no qual ele vai ficar 20 anos. E agora nós vamos ter a entrada de Netuno no signo de Áries. Lembrando que este ano de 2025, a gente vai ter uma amostra grátis do que é Netuno em Áries. Ele vai entrar no dia 30 de março no signo de Áries e fica até 22 de outubro lá, retornando novamente depois para Peixes, tá? Mas a gente já vai ter alguma ideia do que pode acontecer. E nesse vídeo eu te conto algumas coisas que podem reverberar aí para nós em termos coletivos. Mas antes de eu começar esse vídeo, meu nome é Ellen Reis Mourão, sou psicoterapeuta junguiana, astróloga e oraculista. Sejam bem-vindos ao canal. E para quem já segue aqui o canal, é um prazer falar novamente com vocês sobre astrologia, né? O que nós temos no céu e a linguagem simbólica dos astros para nós. Pois vamos lá, gente. A gente vai ter aí um aperitivo de Netuno em Áries, de 30 de março até 22 de outubro, e depois ele retorna para Peixes, voltando só em 2026 para Áries, onde ele vai ficar 14 anos. Ele vai ficar até 2039 lá. Então, a gente tem 14 anos de Netuno em Áries. A gente já tem Plutão em Aquário. Esse é um ano muito especial, é um ano onde os grandões vão fazer mudanças de signo. Isso impacta diretamente a nós aqui, tá? A nós como coletivo, a nós como sociedade e a nós como, né, seres humanos, né? Afinal de contas, o inconsciente coletivo aqui, né, vai gerar mudanças e coisas muito profundas, tá? Mas vamos falar sobre isso? Nesse vídeo eu vou falar um pouco dos impactos de Netuno no signo de Áries, mas eu vou fazer depois um próximo vídeo falando do trânsito de Netuno em Áries pelas casas astrológicas. Em algum lugar do seu mapa você tem o signo de Áries. Mesmo que você não tenha nenhum planeta lá, em algum lugar você tem. É ali onde Netuno vai mexer com algumas ilusões e desilusões na sua vida, tá? Aí o próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Se você quiser uma análise mais aprofundada, se você tiver planetas, para saber como que Netuno vai afetar seu mapa como um todo, a entrada de Netuno em Áries, eu vou deixar aqui para vocês o meu contato na descrição. Entre em contato, que aí uma análise muito mais aprofundada não dá para eu fazer isso num vídeo pro YouTube, ok? Pois bem, gente, vamos falar um pouquinho de Netuno. Netuno é o regente atual do signo de Peixes. Netuno na mitologia era o deus dos mares, o deus dos oceanos, um deus extremamente raivoso, vingativo, né? Mas também muito fértil, tá? Muito... E que também trazia coisas muito como alimentos, né? A alimentação vinda do oceano, a beleza vinda do oceano, tá? Ele também era responsável pelos tremores de terra. Esse é Netuno na mitologia. Para nós, astrólogos, é o planeta da ilusão e da desilusão, dos sonhos, das fantasias. Afinal de contas, na mitologia, Netuno era capaz de criar ilusões e deixar as pessoas perdidas no oceano, como ele fez com Odisseu, por exemplo. Ele também é o senhor do inconsciente, tá? Daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente não enxerga. Afinal de contas, o oceano é muito vasto e tem lugares que a gente não tem alcance. Então, aquilo que a gente não tem alcance sobre isso. É o senhor das águas, né? Então, como ele tá associado ao signo de Peixes, ele rege as águas, as emoções, e Netuno era extremamente emocional. Então a gente vai falar aqui de movimentos ligados também ao plano emocional coletivos muito grandes. Ele está saindo de Peixes, que é a sua regência, onde ele estava bem confortável ali, e ele vai entrar num signo que é extremamente impulsivo, dinâmico, pioneiro, individualista e de ação, que é Áries. Então vamos lá, gente. Ele sai do signo de regência dele, que representa o inconsciente. Peixes tem a ver com as emoções, com a alma, com o inconsciente, e entra no signo que representa o ego humano, o eu. Áries tem associação com a casa 1, com o eu, com o ego, com aquilo que eu acredito que eu seja. Então, olha só
Que mistura interessante. Mas antes de eu adentrar mais profundamente, deixa eu contar um pouquinho para vocês a última vez que Netuno esteve em Áries, tá? Que foi de 1862 a 1875. Nessa passagem, que foi a última, ele trouxe algumas guerras, né? Afinal de contas, Áries é o signo regido por Marte, o senhor da guerra. Mas ele não é um senhorzinho da guerra qualquer não, tá, gente? Ele é sanguinário, ele é loucão. Marte era bem louco, assim, impulsivo. Tanto que ele perdia muitas vezes a guerra para Atena, deusa Atena, que era a deusa da estratégia. Ele não era nada estrategista, era loucão mesmo, tá? E ele trouxe a impulsividade à tona da humanidade, aquela impulsividade que estava lá no inconsciente, veio à tona. Obviamente, nem tudo é ruim com um trânsito desse, tá? Naquela época, a gente teve algumas guerras, aquela impulsividade, toda aquela coisa que estava borbulhando no inconsciente veio à tona. E veio a Guerra Civil Americana e a Guerra Franco-Prussiana, que são uma das marcas desse período, tá? Mas também coisas muito criativas. Vamos pensar que Netuno tem a ver com a fantasia, com a criatividade, com a beleza e com a arte também, tá? E nessa época foi inventada a máquina de escrever e a metralhadora. Tudo bem criativo, ligado a Áries, não é, gente? Olha só que interessante isso. E a dinamite também, tá? Esqueci de citar a dinamite. Eu vou colocar aqui pontos agora, positivos e negativos desse trânsito. Alertar para alguns perigos e dar alguns potenciais que a gente pode se conscientizar e tentar trabalhar isso juntos. Não é fácil lidar com a energia de Netuno, porque é uma energia que a gente não percebe. Então, onde estiver passando Netuno no seu mapa, Netuno em Áries, você não vai perceber. Porque Netuno cria uma névoa de ilusão, você pode distorcer os temas daquela casa. Isso vai atingir diretamente pessoas com aspectos importantes em Áries, um Sol, uma Lua, um ascendente, planetas pessoais, tá? Mas para nós como um todo, a gente vai pegar a temática ariana e pensar que Netuno pode trazer as ilusões associadas a este signo, que é um grande perigo aos temas, né, de Áries, as fantasias ligadas a esse signo inconsciente, que tá tudo inconsciente lá para nós. Se borbulhar, eu penso que é uma água no fogo, vai borbulhar coisa pra caramba aí. Mas também muita coisa ligada a pioneirismo, tá? Muita coisa pioneira, que eu já vou citar já. Mas o maior perigo que eu vejo aqui com Netuno em Áries é a ideia, a fantasia de uma autoconfiança exacerbada. Por quê, gente? Áries é o signo da autoconfiança, da ação, do eu posso, eu acredito. Com Netuno fantasiando, botando açúcar nisso, vocês já imaginaram? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa inflação de ego. Eu sou inflado, eu posso, eu faço, eu aconteço. Um super livre-arbítrio. Então, assim, eu quero, eu consigo. Isso é uma grande ilusão de ego, tá, gente? Por quê? Tem coisas que sim, a gente consegue com autoconfiança, com coragem. A gente consegue sim, quanto ego. Mas tem outras coisas que estão muito além das nossas forças e da nossa capacidade. Carl Jung foi brilhante, quando Freud primeiro, depois Carl Jung foi brilhante dizendo que nós somos tomados de complexos. E muitas vezes os complexos vão contra a nossa vontade, contra a vontade do ego, né? Então, filosofias ligadas a essa ideia que já borbulham por aí, agora vai piorar, ligadas à ideia de que eu cocrio a realidade, é bem assim, tá, gente? Cocria. Mas você também tem que se confrontar com aspectos inconscientes seus, tá? Que muitas vezes vão contra os seus desejos, tá? Então, a gente tem sim nossos limites e Netuno não tem limites. Então, a gente pode achar que a gente não tem limite para fazer as coisas. Só que a gente tem. Então, essa é uma lição muito importante. Por outro lado, Netuno passando em Áries, no signo do ego, a gente pode sentir que precisa fazer alguns sacrifícios de ego, né? Algumas coisas, né, o lado positivo,
algumas coisas realmente eu não vou conseguir, eu tenho que baixar um pouquinho a minha bola, eu tenho que desinflacionar e falar, pera, o meu limite vai até aqui e tá tudo bem, existem forças internas que eu preciso olhar, que eu preciso trabalhar. Então, é um bom momento para o início de uma psicoterapia, né? Áries, início, pontapé, de você ir lá e, pera, tem coisas que eu gostaria de alcançar, não tô conseguindo, o que tá? O que em mim, né, faz isso, tá? Em termos de espiritualidade, a gente pode ter aí, eu vejo, no sentido de uma espiritualidade fast food, que Áries é imediatista, Áries é impulsivo. Então, algumas crenças de que nessa parte da espiritualidade, das filosofias e das religiões também, que a gente pode englobar aqui. É aquela coisa fast food, é para ontem, gente. Olha, é rápido, o negócio tem que ser rápido. E muitas filosofias e, vamos dizer assim, vertentes espirituais ligadas muito mais ao ego, ao individual, ao individualizado, tá? Focado nessa autodeterminação, focado nessa ideia de que a gente pode, faz acontecer. Então, algumas filosofias vão levar, e a gente tem que tomar cuidado, sim, porque Netuno fala de contaminação psíquica. Então, levar movimentos que parecem espirituais, só parecem, mas eles são muito egoístas, muito egocêntricos, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado aqui. Líderes religiosos podem despontar. Alguns líderes do lado positivo, líderes arianos, líderes fortes, né? Com ousados, que abrem caminho, esse é o lado positivo, mas também líderes cruz. Áries é um signo de pressa. Então aquele cara que lê um livro, isso já tem bastante, mas vai piorar. Lê um livro e, nossa, eu tô pronto, eu sou o líder, eu sou o escolhido. Porque a ideia do escolhido tá em Áries. Áries é o herói arquetípico, Áries é aquele que é o escolhido para viver a jornada, né? Todos nós vivemos a nossa jornada heróica da nossa vida, isso é a base do processo de individuação. Mas aqui a coisa pode tomar proporções absurdas, sem limites, né? No sentido de eu tô pronto, eu faço e eu aconteço. E a gente pode ver despontar lideranças, porque também Áries tem a ver com lideranças, assim. Então a gente tem que ter cuidado com ideologias, líderes que trazem ideologias de salvação através de ações impulsivas, egoístas, entendem? E egocêntricas, tá? E belicosas, ok? A gente tem que lembrar que Áries também é o signo da guerra. Belicosas contra um outro grupo. Então aqui a gente pode ter ideias e conceitos filosóficos, religiosos, de que eu tenho uma causa, eu tenho que lutar por ela, e o que é contra essa causa, pensa diferente de mim, eu tenho que combater. Isso pode ser muito perigoso. Que Netuno tem a ver com espalhamento, contágio, e algumas guerras podem ser deflagradas por contágios psíquicos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o contágio psíquico, vai ser muito forte isso, deflagrando guerras, brigas de conceitos filosóficos, de conceitos espirituais e guerras religiosas de maneiras extremistas aqui. A gente pode ter umas brigas, algumas guerras aqui muito extremas, tá? A gente tem que tomar cuidado, que esse pode ser um período que a gente vai ver muito exacerbada a questão da busca de converter os outros à sua ideologia, né? A gente pode ser tomado por isso. Eu vou te converter à minha ideologia, ao que eu acredito, ao que eu tenho fé. Então a gente pode ver aí, pode ser um período desses 13 anos, da gente ver algumas cruzadas ideológicas, algumas cruzadas filosóficas, religiosas aí, né? Como se a gente pode ver, de repente, alguns líderes vindo à frente nessas cruzadas, vou colocar entre aspas, numa missão. É mais ou menos assim, a gente tem uma missão e a gente tem que cumprir, custe o que custar. A gente só tem que tomar cuidado com esse extremismo. Por um lado positivo, a gente pode ter movimentos revolucionários bem bacanas, no sentido de salvar pessoas, ajudar. Netuno também, que rege peixes, tem a ver com aqueles que são frágeis, tá?
Então a gente pode ter movimentos muito bacanas sociais, movimentos religiosos, movimentos filosóficos aí ousados, no sentido de ajudar os desvalidos, ajudar pessoas em condições difíceis. Isso pode ser bem legal também, tá? O que mais que a gente pode ter aqui? Então, falei desses movimentos que podem ser radicais, mas também de movimentos de causas bem bacanas, muito além do nosso ego, fazendo com que a gente se mobilize por essas causas, tá? Mas a gente vai sentir, nós como indivíduos, independente se você é ariano ou não, que a gente tem uma satisfação em cumprir uma missão, né? Então, cabe a gente refletir nesse período de Netuno em Áries, o que eu vim fazer no mundo? Qual é realmente a minha missão? O que eu preciso sacrificar do meu ego em prol de algo maior do que eu, tá? Não no sentido extremado, tá, gente? Mas no sentido do meu desenvolvimento como pessoa, né? O que eu preciso transformar aqui, deixar morrer nesse meu ego em prol de uma causa maior? Qual é a minha missão neste mundo? A gente vai sentir essa necessidade de atender a algum chamado, tá? Isso vai ser bem forte também. Um ponto que também a gente precisa tomar um pouco de cuidado, todos nós, é a ideia de ser o melhor, de ser o pioneiro, sempre. Eu tenho que ser melhor que o outro, eu tenho que me destacar sobre os demais. Essa necessidade vai aparecer, tá? Pode não aparecer para você, mas pode aparecer para outras pessoas, até em grupos. O meu é o melhor, eu sou o pioneiro, eu que fiz, eu que faço, eu que aconteço. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado nessa ideia de que eu tenho que ser o melhor do que o outro. Você tem que ser melhor sempre, mas para você mesmo, tá? Outro tema ligado a Netuno é saúde psíquica, mental. Gente, aqui eu acho que é muito problemático Netuno em Áries. A gente pode ter um lado positivo, novos movimentos ligados à psicologia, ligados à saúde psíquica e mental. Pode. No entanto, eu quero trazer um alerta muito, assim, intenso aqui, que isso chama muita atenção, que além da espiritualidade fast food, a gente pode ter as terapias fast food. Terapeutas nada prontos, começando a atender. A gente já tem muito disso, né? A ideia de que a terapia tem que ser rápida e trabalhar com a alma, com o inconsciente, não é rápido. Ele tem o seu tempo, ele tem o seu time. E Áries é o signo da pressa, eu quero para ontem, né? Então isso pode levar a uma infantilização maior das pessoas, uma infantilização de ego, do tipo, essa terapia não tá funcionando e eu vou buscar a terapia miojo, que é 3 minutos e tá pronto. E isso é uma ilusão, tá, gente? A gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Pode ser um momento legal de você iniciar uma terapia, de você ter coragem de ir lá encarar, né, Áries, coragem de encarar o inconsciente, mas lembrando que a pressa pode atrapalhar muito o seu processo, tá? Outra coisa que pode acontecer é o seguinte: Áries é o signo associado ao masculino, né? Ele é regido por Marte, né? A gente pode ter aqui uma idealização, uma fantasia, um idealismo dos valores masculinos. Isso não tô falando de homem, tá, gente? É de valores masculinos. Isso também pode ser ligado às mulheres. Então, ação, atitude, que pode deflagrar em coisas nocivas, como, por exemplo, violência, agressividade. Quando que Marte é um arquétipo do masculino, Áries Marte da agressão, da violência, do crime, tá? Do individualismo, do eu, né? O masculino, tô falando, o masculino no sentido de territorial, tá? Áries é extremamente territorial, então isso aqui é meu, não vem pra cá não. Então a gente pode ter aí a deflagração de violência e agressividade muito territoriais, cada um querendo fazer mais xixi no postinho do que o outro, tá? Mas a gente pode ter também, do lado positivo, inovações
criativas, artísticas e culturais. A cultura pode ter assim novos inícios, coisas novas vindo aí dessa área cultural, coisas bem bacanas, movimentos culturais novos aí, ousados, criativos, tá? Movimentos sociais bastante corajosos, em termos de causas, né? Causas positivas, né? Causas que vão ajudar a humanidade, tá? Sacrifícios e causas aqui. Abordagens espirituais mais focadas no eu. Pode acontecer também. Essas abordagens espirituais, eu diria psicológicas também, que podem focar na pessoa. Se você é uma pessoa que se doa demais, não pensa em você, não cuida de você, só cuida do outro, esse é um momento que pode ajudar bastante você, tá? Você buscar uma abordagem que ajude você também a olhar para você, ser um pouquinho, entre aspas, mais egoísta, tá? E valorização de estilos mais diretos e francos, né? Essa coisa de você ser mais direta, você ser mais ousado, de você ser mais franco com você mesmo e com o outro. Pessoal, esse é um resumo. Obviamente eu poderia ficar falando muito mais sobre Netuno em Áries aqui, mas eu deixo para vocês esse pequeno resumo, que já não é tão pequeno, e no próximo vídeo eu vou falar sobre o trânsito de Netuno sobre as casas astrológicas. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.